Muito bem, vamos dar início então à nossa primeira aula do curso de Literatura Portuguesa no século XIX. Essa aula será uma revisão a respeito de tudo que vimos no curso de Letras Português a respeito da literatura portuguesa, a fim de que a gente recupere, então, alguns pré-requisitos fundamentais para a compreensão do período literário denominado Romantismo e do período literário denominado Realismo Naturalismo. Então, esta aula tratará a respeito da era medieval à era moderna, em que se insere, então, romantismo e realismo naturalismo. A literatura portuguesa, ela compreende os textos escritos em língua portuguesa, desenvolvidos por escritores portugueses, e tem em sua origem textos escritos em galego-português. Esse idioma que deu origem às línguas galaico-portuguesas, que é um idioma originário da região da Península Ibérica, né, a região hoje composta por Portugal, Espanha, Andorra, e o sul da França, né, Gibraltar, que ainda hoje, né, produz uma profusão literária bem expressiva, né, a Península Ibérica. À medida que avançam os séculos, né, vão se formando não somente o idioma da língua portuguesa, mas também o território português vai se definindo, separando-se da Espanha a partir da metade do século XIV, quando existe uma fusão tanto do português comum, português literário. Muito embora a literatura portuguesa ela traga em sua essência, na sua origem, as narrativas, as lendas celtas, os jograis medievais, a poesia vai ocupar um papel de grande destaque neste momento com o trovadorismo, que nós já vimos, né, em outros períodos, que tem por expressão literária a poesia palaciana e o romance de cavalaria, né, o trovadorismo, que é, sem dúvida, o período literário da língua portuguesa, né, da literatura de língua portuguesa com maior expressão, no sentido de duração temporal, ele chega a 245 anos de desenvolvimento, frente a outros períodos literários, a gente pode observar que é bem maior do que, inclusive, o barroco, né, que tem muita expressão tanto na língua portuguesa de Portugal quanto do Brasil. Então, o trovadorismo apresenta-se como a primeira escola, o primeiro período literário expressivo dessa língua. Então, ele tinha grande popularidade, né? Essa poesia era fácil de decorar, de se transmitir oralmente, tanto por nobres quanto por aqueles que faziam parte de classes mais favorecidas. Eram cantigas cantadas pelo acompanhamento de instrumentos musicais, como bem ilustra, né, essa imagem, e reunidas em cancioneiros. Os cancioneiros eram coletâneas de poemas de vários tipos, desenvolvidos por diversos autores, e eram então chamados de trovadores. Os autores das cantigas, tanto das letras quanto da música, e exatamente por este nome, né, por ser desenvolvida por trovadores, tem aí o nome de trovadorismo. Então, as principais características, já vimos isso em várias aulas, né, o teocentrismo, e a sua a arte gótica que, né, a palavra gótica não tem exatamente nada a ver com o que nós compreendemos hoje como sendo gótico, era considerada, então, uma expressão, né, do triunfo da Igreja Católica durante a Idade Média, já que era uma expressão artística notadamente religiosa. Então, essa poesia era produzida oralmente, é, tem aí, então, as cantigas, as novelas e as hagiografias, a vida dos santos, como ainda uma expressão da religiosidade dentro do trovadorismo. Então, as poesias trovadorescas, elas são reunidas nesses cancioneiros, ou livros de canções, que são preservados em três grandes obras: o Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Vaticana, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, Colote Brancucci, além de um quarto livro de cantigas, que é dedicado à Virgem Maria pelo rei Afonso X, o Sábio. Surgiram, então, esses textos em prosa também, né, dos cronistas, como Rui Penha, Fernão Lopes, o Azurarã, as novelas de cavalaria, como a conhecidíssima Demanda de Santo Graal. Então, os poetas e cronistas eram também chamados de trovadores. Isto porque no norte da França o poeta recebia o apelativo trouvère, trovador, cujo radical trouvère, achar, dizia-se que os poetas achavam a sua canção e cantavam essa canção acompanhados de instrumentos como cítara, a viola, a lira e a harpa.
e os poemas eram sempre cantados, né, acompanhados por estes instrumentos musicais e também pela dança. Daí isso é conhecido também como uma poesia palaciana, desenvolvida em momentos de confraternização das classes nobres, né? Entre as classes nobres, o poeta é chamado de trovador. Contudo, entre as classes mais populares, quem cantava e executava as cantigas não eram chamados trovadores, eram chamados jograis. Então, as cantigas de amor, cantigas de amigos, são as cantigas mais abundantes dentro do trovadorismo de expressão de língua portuguesa. Esses trovadores eram nobres do sexo masculino, né, em geral, e essas cantigas, elas apresentavam diferenças, né, de forma de conteúdo. As cantigas de amigo, elas têm raízes nas tradições da Península Ibérica, principalmente Portugal e Espanha, em suas festas rurais, as festas populares, nas músicas, nas danças, nas quais abundavam, né, os vestígios da cultura árabe. Apresentam normalmente uma ambientação rural, uma linguagem, uma estrutura mais simples, e as cantigas de amor, por sua vez, têm origem na região da Provença. Então, se as cantigas de amigo vinham de Portugal e Espanha, de Provença, na região do sul da França, vinham então as cantigas de amor, ambientes finos e aristocráticos, as cortes francesas, e, portanto, né, prendem-se a certas convenções, tanto de linguagem quanto de sentimentos. Já as cantigas de escárnio e maldizer são aquelas que constituem as primeiras experiências da literatura portuguesa no que diz respeito à sátira. Além disso, possui importante valor histórico como registro da sociedade medieval, em seus aspectos de cultura, de moral, de língua. São menos presas aos modelos e às convenções do que as cantigas de amigo e de amor, mais notadamente do que as cantigas de amor. Então, se explora aí nas cantigas satíricas diversos recursos expressivos, né? E as cantigas de escárnios, elas são mais críticas, elas utilizam o sarcasmo, a ironia, elas são feitas de modo mais indireto, ou seja, não se nominaliza, né, os indivíduos ali envolvidos nas cantigas de escárnio. Elas usam palavras de duplo sentido, não pode ser entendido como sentido real, né? Já as cantigas de maldizer utilizam uma linguagem mais vulgar, refere-se diretamente aos personagens, é mais direta, e com agressividade, com palavras duras, que querem dizer mal, e não haverá outro modo de interpretar as cantigas de maldizer, diferentemente das cantigas de escárnio, que então apresentavam um duplo sentido. Os temas centrais dessas cantigas são as disputas políticas, né? As questões de ironia, os trovadores que se lançam aí mutuamente. Ainda então, as novelas de cavalaria, que são as canções de gesta, os poemas épicos de origem francesa, os poemas épicos medievais, que refletiam os ideais da nobreza feudal, o espírito cavalheiresco, a fidelidade, a coragem, o amor servil, mas estavam também impregnadas dos elementos da mitologia céltica. Então, a história mais conhecida, a Demanda do Santo Graal, reúne os fundamentos da Idade Média e colocava a cavalaria a serviço da religiosidade, assim como, né, outras novelas que merecem destaque, como José de Arimateia e Amados de Gaula. No humanismo, que é considerado, então, o segundo período medieval, trovadorismo sendo o primeiro período medieval, o humanismo ele tem a duração de 93 anos, é bem menos expressivo do que o trovadorismo, né? A gente tem aí menos da metade de tempo de duração do humanismo em relação ao trovadorismo, mas o humanismo é, de fato, expressivo também, frente, sobretudo, a outras escolas literárias, né, como nós podemos ver aqui no gráfico. O humanismo ele tem uma transição do mundo medieval para o moderno. O aperfeiçoamento da imprensa está dentro dessa perspectiva do humanismo. Surge, então, o uso de figuras de linguagem na poesia palaciana, né, a sensualidade, a intimidade com a mulher amada, as poesias historiográficas, as crônicas das histórias sobre Portugal, e o teatro, que seria, então, a grande forma literária praticada fora da igreja, né? O teatro, que tem como expressão principal o Gil Vicente, a sua atuação, né? O teatro durou 34 anos, as peças eram moralizadoras, satirizava-se, né, através da crítica ao comportamento das diversas classes sociais do período. Então, o humanismo ele dura 93 anos e foi uma época de transição da Idade Média para o Renascimento. O ser humano passa a ser mais valorizado, né? Há uma já vigência do antropocentrismo frente ao teocentrismo. Então, surge uma nova classe social, a burguesia,
que não era nem serva nem comerciante. E o aparecimento dessa nova classe social foi dando origem às cidades, e muitos homens que moravam no campo se mudam para essas cidades como uma consequência, né? O regime feudal vai desaparecer, desaparecendo a servidão. Eram criados os sistemas jurídicos, né? Novas leis, e o poder vai para as mãos daqueles que, apesar de não terem títulos nobres, eram ricos, né? O status econômico passou a ser mais valorizado do que o próprio título de nobreza, como era, então, na escola anterior, né, o trovadorismo. Então, as grandes navegações marcam o humanismo, né, trouxe ao homem a confiança, sua capacidade, a vontade de conhecer e descobrir várias coisas. A religião começa a decair, os artistas começam a dar mais valor às emoções humanas, o que é fundamental aqui para a gente compreender posteriormente o próprio romantismo, que nós teremos como foco nessa disciplina. E é bom ressaltar, né, que todas essas mudanças, obviamente, não ocorrerão da noite para o dia, haverá sempre um processo de maturação dessas ideias. Então, a Era Clássica compreende o classicismo barroco e o arcadismo. O classicismo ele dura em Portugal cerca de 53 anos. Comparativamente ao trovadorismo e o humanismo, ele é bem menos expressivo em termo temporal. O classicismo ele é uma das escolas com menos tempo de duração, né? Como podemos ver no gráfico, assim como o romantismo, assim como o próprio realismo naturalismo, ele dura apenas 53 anos, frente ao humanismo, que durou 93, frente ao trovadorismo, que durou 245 anos. É uma literatura produzida durante a vigência do Renascimento, que é este amplo movimento artístico, cultural e científico que ocorre no século XVI, inspirado nas ideias, nos textos da cultura greco-latina. Substitui a fé medieval pela razão. O cristianismo dá lugar à mitologia greco-latina. Existe o antropocentrismo. Surge, então, Luís de Camões com os Lusíadas, que é a grande expressão do renascimento português, né? Os Lusíadas, publicado em 1572, sob a proteção de Dom Sebastião, narrava, então, né, as perigosas viagens por mares nunca navegados, contatos com os povos, costumes, diferenças, a exaltação do homem-herói, navegador, soldado, aventureiro, cavaleiro e amante. Essa figura do homem-herói será bastante importante também para o romantismo, como veremos posteriormente. Encontra, então, essa euforia antropocêntrica, né, um instante oportuno para o sentimento de heroísmo, de conquista, não só dos portugueses, mas da Europa de 1500. A Europa quintista, né? É uma obra de cunho enciclopédico, né? Narra a lei da descoberta do caminho marítimo para as Índias, as grandes navegações portuguesas, a conquista do Império Português do Oriente, toda a história de Portugal, seus reis, seus heróis, as batalhas que venceram, os Lusíadas. Paralelamente a essa duplação histórica, né, a viagem de Vasco da Gama, a história de Portugal, desenvolve uma importante ação mitológica. Então, a luta que travam os deuses olímpicos, o maravilhoso pagão, contraposto, né, Vênus e Marte, favoráveis aos lusos, Baco, Netuno, contrários às navegações. Então, ele vai defender harmoniosamente, né, as ideias renascentistas, imperialistas, nacionalistas, de expansão do império, com a ideologia medieval, feudal, conservadora, a mitologia pagã com o ideal cristão, o tom épico na exaltação dos feitos de navegadores e guerreiros, o tom lírico do amor trágico de Inês de Castro, a objetividade, a subjetividade, o fanismo, o espírito crítico, espírito clássico, com antecipação dos aspectos barrocos, marcado notoriamente pelas contradições. E o barroco é, portanto, a próxima grande escola literária de expressão na língua portuguesa, né? O barroco, ele tem tanta expressão, tem tanto forte impacto na literatura de língua portuguesa em Portugal quanto no Brasil, né? Muito próximo ao que nós temos no Brasil, né? É a influência ainda hoje do barroco na literatura de língua portuguesa em Portugal. E tem uma grande expressividade em termos de duração temporal, né? Temos aí 176 anos para o Barroco, né, frente ao classicismo, né, o triplo do tempo desta outra escola literária. Então, valores religiosos e renascentistas eram fortes do Barroco, dualismo, a contradição. Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, grandes escritores, como já vimos em outros tempos, em outros períodos.
Temos esse jogo de ideias, a sutileza do raciocínio, do pensamento lógico. Temos obras de grande expressão, né, como Prosopopeia, do Bento Teixeira, que é quase uma imitação, né, de Os Lusíadas. Temos a ideologia barroca da Contra-Reforma, do Concílio de Trento, esse conflito de visão antropocêntrica e teocêntrica, oposição entre o mundo material e espiritual, essa visão trágica da vida, o conflito entre a fé e a razão, a morbidez, a gente vai ver esses aspectos, alguns desses aspectos bastante presentes no ultrarromantismo, que é o segundo tempo, né, do romantismo português, e várias outras dessas características presentes também no romantismo, que exalta, né, as características do ser humano. O arcadismo e o neoclassicismo, ele dura em 69 anos, né, bem próximo à duração que nós tivemos aí do classicismo. Então, é uma escola que também não tem grande expressividade, né, como um barroco, como o travadorismo, mas que está sempre no imaginário da literatura portuguesa, quando a gente se lembra de Fernando Pessoa, por exemplo, né, quando ele trata a respeito da Arcádia, vem dessa origem, né? Embora ele não seja um arcade, ele vai recuperar no arcadismo as características bucólicas, como, por exemplo, nas odes de Ricardo Reis, né? Na louvação pastoril desses heterônimos do Fernando Pessoa. Então, depois dessa onda de religiosidade, a fé que se segue, né, a Contra-Reforma, houve um reflorescimento das tendências artísticas, científicas que havia na literatura, marcado o Renascimento, e dele resulta o iluminismo na filosofia, o empirismo na ciência e o neoclassicismo, o arcadismo nas artes. Então, no século XVIII, as transformações que ocorriam tanto em plano social quanto político, o fortalecimento da burguesia, o aparecimento dos filósofos do iluminismo, o combate à Contra-Reforma, eles vão exigir dos artistas uma arte que atendesse a essa necessidade de expressão do ser humano no momento. O Fugere Urban, né, a vida natural, no campo, longe dos centros, a idealização de uma vida pobre e feliz no campo. O poeta dá voz a um pastor que declara seu amor à pastora, convida essa pastora a aproveitar a vida no meio da natureza. Existe a fundação da Arcádia Lusitana, um marco introdutório do arcadismo em Portugal, né, por volta de 1756, as obras de Cláudio Manuel da Costa e também a introdução do arcadismo no Brasil em 1758. Então, esse racionalismo, essa busca de equilíbrio, o paganismo, os elementos da cultura grego-latina, a imitação dos clássicos, a idealização amorosa, né, o platonismo, todos esses são aspectos aí que caracterizam, né, a poesia neste momento. E na era moderna surgem exatamente as escolas que trataríamos nesta disciplina, o romantismo, o realismo, o naturalismo, mas engloba ainda o simbolismo, o modernismo e a literatura contemporânea. Então, o romantismo ele dura por cerca de 45 anos e é compreendido, assim como no Brasil, em 3 fases, né? E exatamente a divisão em 3 fases, né, mesmo ainda sendo considerada a mesma escola literária, ele vai durar por 45 anos e ter uma expressividade frente ao realismo e naturalismo, que são 2 escolas que estudaremos juntas neste semestre. Então, ele traz como origem do termo a ligação com a Inglaterra e com a França, se antes havia essa ligação com a Península Ibérica, ou mesmo com raízes célticas, agora a ligação se volta para a Inglaterra e a França, em termos de formação da característica da literatura nacional, né? Então, desde a origem do termo, né, que recebe os mais variados significados, aqui a gente usa o termo romantismo para destacar este momento literário dos sentimentos que chegam ao ápice de sua expressão. A sensibilidade e a expressão da sensibilidade do homem chega ao seu mais alto nível no romantismo. Em 1825, ele é introduzido em Portugal com o poema Camões de Almeida Garrett. O romantismo, ele muito embora seja um período um período muito influenciado pelo espírito Arcade, né? Para Moisés, o poema ele vai ter o condão de chamar as consciências para a nova literatura da natureza e da melancolia. Então, em plena moda no restante da Europa, notadamente na França e na Inglaterra, as regiões que mais exercem
influência aí na propagação do movimento romântico. E, por outro lado, o movimento também revela grandes prosadores, como nós veremos, né, uma profusão de romances, uma profusão de novelas, uma profusão de contos. Mais notadamente, trataremos sobre os contos na disciplina e alguns fragmentos de romance, para que vocês tenham conhecimento de que esses romances existem, que eles são marcos temporais mesmo, que caracterizam o romantismo em Portugal. Não necessariamente faremos leituras de romances de grande expressividade, em virtude do tempo que nós temos para essa disciplina, que é uma disciplina, inclusive, em reoferta. Então, centraremos aí as características de análise literária nos contos, por meio de artigos científicos, e o romance será tratado em fragmentos dessas obras. Então, para vários críticos, né, juntamente com o conto, o romance vai constituir o melhor dessa época, e ele também traz várias temáticas, né, a temática campesina, a temática marítima, a temática passional e a histórica. O romance histórico tem grande expressividade neste momento na literatura portuguesa, é inaugurado, né, o romance histórico na literatura portuguesa dentro do romantismo. Então, embora tenha sido de muito curto alcance, o romance histórico ele tem a sua importância, e para Márcio de Moisés, ele cedo se esgotou por via de suas intrínsecas estreitezas. Viu-se desde logo suplantado pela narrativa em torno da paixão. Então, o crítico, Márcio de Moisés, julga esse curto alcance do romance histórico, talvez pelo lastro histórico, que de certa forma estrangulasse a criatividade, então, dos prosadores, e talvez por motivos históricos pobres ainda, pelo recuo no tempo que o tenham colocado em segundo plano. Haja vista, né, que a grande inspiração, né, de versão literária da história de Portugal é feita, de fato, por via da poesia. Percebe-se, por isso, que o quesito essencial para a existência do romance histórico é a sua maior fraqueza, ou seja, a ausência de grandes feitos históricos neste momento, né, no momento do romantismo, é, de fato, uma fraqueza, o que corresponde à imaginação do artista, sua maior virtude. Já dizia ainda Márcio de Moisés, né? Dos exemplos apontados, sente-se que o historiador quase afoga o romancista com excessivas demonstrações de erudição através da descrição das narrativas de acontecimentos e batalhas. Então, o romantismo, na fase 1, tem como expressividade Almeida Garré, com a poesia Camões, como já vimos, e Alexandre Herculano, com Eurico Presbítero. Que depois nós teremos um objetivo de aprendizagem especificamente destinado a este livro, Eurico Presbítero, que é bastante expressivo neste momento para a literatura de língua portuguesa. Na fase 2, nós temos Soares de Passos, com poesias, e na prosa, Camilo Castelo Branco, com Amor de Perdição, que será também objeto de aprendizagem em um dos nossos objetivos. Temos o romantismo na fase 3, com Antero de Quental, na poesia de Odes Modernas, e Júlio Diniz, com As Pupilas do Senhor Reitor, que, como bem devem se lembrar, né, foi de romance, né, a novela brasileira. Também teremos uma aula especificamente sobre As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Diniz. O realismo, por sua vez, ele tem essa duração de 30 anos, é a escola, em termos temporal, menos expressiva, até então, na literatura portuguesa, literatura de língua portuguesa feita em Portugal, e dura, então, de 1870 a 1900. É considerada a estética de reação aos ideais românticos. Então, tudo aquilo que é romântico, tudo aquilo que é parte da estética literária do romantismo, é aqui fortemente censurado, né? A principal característica do realismo é ser contrário ao idealismo, ao subjetivismo exagerado do romantismo. Como pregava um dos seus autores, né, Gustave Flaubert, tendência agora é manter-se dentro do campo dos fatos e de nada mais do que fatos. Então, a atitude realista, ela entendia como a tentativa do artista em reproduzir o fato de maneira objetiva sempre existiu,
em maior ou menor intensidade, e sempre vai existir. O que nos interessa neste curso é o realismo, com essa letra maiúscula, enquanto uma estética literária. Então, as características principais do realismo, que nós veremos nos contos e nas novelas e nos romances, são o objetivismo, preocupado principalmente com a verdade. O autor realista deve manter-se fiel à verdade distante, né? Portanto, dos fatos narrados, buscando o máximo de imparcialidade e impessoalismo. O universalismo, ao contrário do subjetivismo e individualismo da estética romântica, o realismo busca o que era universal. O eu, neste período, cede lugar ao não eu. O eu, que é caracteristicamente romântico, né? Específico da estética literária do romantismo, cede lugar ao não eu, se torna grande característica do realismo. As personagens são esféricas, quer dizer que elas possuem uma evolução psicológica ao longo da narrativa, elas não têm aquele traço notadamente linear, não é tão previsível, construída a partir de um aspecto como no romantismo, em que as personagens eram heróis ou eram vilãs. E a característica da contemporaneidade, o que interessa ao autor é o tempo presente, o hoje. A frequente crítica social é uma consequência, né, dessa contemporaneidade, no sentido de desmascarar a imoralidade da igreja, a imoralidade da burguesia da época. O detalhismo, os personagens e os locais são descritos, né, detalhadamente pelo autor, em busca de um retrato mais fiel da realidade. Apresenta, então, uma outra vertente que representava a intensificação das suas características, que é o chamado naturalismo. Então, no naturalismo, nós vamos encontrar o realismo levado ao extremo, principalmente no que diz respeito ao cientificismo e ao determinismo da época. Então, a gente tem, embora sejam estudados juntos, estejam ali sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, né, em Portugal, a gente tem algumas diferenças entre as duas escolas, né? Se o realismo é uma característica mais documental, o romance naturalista é mais experimental. O realismo ele faz uma análise exterior e interior, o naturalismo centra-se na análise exterior, uma ênfase psicológica no realismo e uma ênfase biológica no naturalismo. O realismo trata de classes sociais dominantes, já o naturalismo de classes sociais inferiores. Há uma interpretação indireta por parte do realismo e direta por parte do naturalismo. Então, existe uma humanização das personagens no realismo, um psicologismo. A mulher, né, geralmente é uma adúltera, pecaminosa, um fraco, um covarde. Há um enfoque da burguesia como uma classe social, há uma fotografia objetiva da realidade, há um romance de interpretação aberta, deixando o leitor a tarefa de tirar suas próprias conclusões. Então, no naturalismo existe uma zoomorfização das personagens, observe. Assim como o realismo humaniza a personagem, o naturalismo tira aquilo que é de humano e o compara, então, aos animais, que nós chamamos, então, de zoomorfização da personagem. Uma abordagem científica da sociedade dos atos humanos com o privilégio de aspectos doentios, a descrição das patologias, a descrição dos defeitos, do afastamento psicológico, da profundidade realista, a fim de examinar um plano científico e biológico. Então, as personagens, elas são degradadas. Lembra que a gente já dizia, né, que há uma ênfase em descrever as classes sociais inferiores no naturalismo. E essa inferiorização leva também à descrição das personagens como degradadas, pares da sociedade, produto de uma raça do meio, sublevadas à categoria animal, agindo por instinto, num processo conhecido como a zoomorfização, através da comparação entre o homem e o animal. Então, é feito um exame de classes inferiores, do proletariado, dos marginalizados, enfocando aquilo que há de pior, de degradante desta realidade, os aspectos torpes. Exatamente por isso é chamado de um romance experimental, calcado na experiência, na experimentação científica, né, com essa preocupação política e social. O realismo naturalismo, ele vai implicar o distanciamento da subjetividade para o escritor, tudo aquilo que é subjetivo é específico do romantismo e tudo aquilo que é específico do romantismo é distante para o realismo naturalismo. Se distancia e se opõe a tudo aquilo que é do romantismo. Então, aprofunda essa narração dos costumes contemporâneos da primeira metade do século XIX e do século XVIII,
Desnudam-se as mazelas da vida pública, os contrastes da vida íntima, buscam-se para ambas causas naturais e culturais. O escritor se sente no dever de descobrir a verdade dos personagens, no sentido positivista de dissecar os motivos de seu comportamento. Estreitando o horizonte das personagens, do seu comportamento nos limites de um acontecimento, o romancista ele vai recorrer ao tipo e à situação típica, o tipo social, né? A situação típica, como que aquele tipo social age tipicamente no seu cotidiano. Então, essa procura pelo típico leva ao caso, né? A maioria das vezes ao patológico. Em termos de construção, existe então uma limpeza do processo expressivo com essa eliminação de exageros do romantismo. E os principais autores que nós vamos ver depois detalhadamente em outras aulas, Guerra Junqueira, com a morte de Dom João, essa de Queiroz, com o Primo Basílio, Fiado de Almeida com os Gatos, Cesário Verde com o livro de Cesário Verde. Então, nós vamos ficando por aqui, nessa aula que foi uma revisão dos principais períodos literários até o surgimento do romantismo e do naturalismo e realismo. E na próxima aula, então, nós vamos iniciar propriamente nas características do primeiro momento do romantismo de expressão em língua portuguesa e desenvolvido em Portugal.